Meu nome é Cássio José de Paula, sou formado em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho mestrado em Tratamento da Informação Espacial e Geografia pela PUC-Minas e sou professor da disciplina Metodologia do Trabalho Científico também na PUC-Minas. Vamos falar um pouco sobre o plágio, o que é o plágio e suas implicações. Bom, o plágio nada mais é que o roubo das ideias de um autor. Toda pessoa que desenvolve um tema, desenvolve uma pesquisa, o trabalho dele de pesquisa e de elaboração desse pensamento, ele é muito grande. Então, uma das preocupações hoje é exatamente identificar possíveis plágios, possíveis cópias. O que é o plágio? Ele tem, em sua forma básica, três tipos. A direta é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, o copia e cola, onde não há criatividade nenhuma. Existe o plágio indireto, onde as pessoas pegam aquela ideia, ele reelabora, faz uma releitura daquela ideia, como se fosse dele, mas não cita a fonte. E o autoplágio, que é aquele pesquisador que já elaborou vários trabalhos e ele vai copiando ideias do próprio trabalho. Então, por incrível que pareça, além dele ser o autor, isso é um autoplágio. Então ele fica repetindo sempre a mesma ideia dos trabalhos anteriores. Por quê? A ciência busca sempre a inovação, o novo. A questão do plágio é que o plágio não contribui em nada para o crescimento científico. A grande vantagem que eu vejo atualmente da questão eletrônica, né? Então existe uma vasta produção, acho que se produz muito mais informação do que se consegue consumir, isso graças aos meios eletrônicos, permite não só um acesso mais facilitado à informação, mas também a disseminação dessa informação, tornou a informação muito mais pública do que era, dinâmica no seu formato de acesso, porém propiciou a questão da cópia. Ficou muito mais fácil copiar, mas por outro lado também ficou muito mais fácil identificar. Então a pessoa que pratica o plágio, ela está muito mais vulnerável, susceptível a ser identificado do que anteriormente. Nos trabalhos feitos impressos, datilografados, por exemplo, a pessoa pegava aquilo, reescrevia, e a maior dificuldade que você tinha era identificar aquele plágio. Hoje não. Hoje nós temos vários softwares, inclusive gratuitos, disponíveis no mercado. O professor, quando ele faz a leitura do trabalho, que existe uma nuance muito interessante no tipo de escrita. Então existem estilos de redação. Isso é perfeitamente identificável quando você faz a leitura. Muda muito rápido o estilo. Nessa mudança de estilo, o professor pode copiar aquele parágrafo, colocar num CopySpider, por exemplo, que é um antiplágio, uma ferramenta antiplágio, e ele vai identificar para você, inclusive com cores, quais são os pontos de possível plágio. E ele não fala que é plágio. São possíveis plágios. E aí você consegue ter a possibilidade de verificar a fonte daquilo. Como as publicações estão muito disseminadas hoje pelo meio eletrônico, fica muito fácil você identificar. Inadvertidamente as pessoas pegam, por exemplo, um artigo em inglês, traduz o texto para o português e cola no seu trabalho. É pego da mesma forma. Então os algoritmos dessas ferramentas identificam esses plágios com muita facilidade. E uma das questões do plágio, isso está previsto no nosso Código Penal, né, ou seja, infração ao direito autoral, ele traz uma corresponsabilidade, por exemplo, à universidade. A universidade, quando um aluno, por exemplo, de mestrado, doutorado, vamos colocar num nível mais acima, ele promove, né, ele realiza o plágio, ele coloca em risco, inclusive, a questão institucional, porque ela é corresponsável. Se isso de alguma forma passar, e quando a gente está num meio científico, num meio de pesquisa, é claro que aquelas pessoas que têm um interesse direto naquele assunto vão pesquisar. E hoje em dia, quando você faz o depósito de sua tese ou de sua dissertação num repositório institucional igual da PUC Minas, ele vai para o nosso catálogo eletrônico e está aberto para a web, ou seja, é a janela para o mundo.
As pessoas procuram essas informações na universidade, nos repositórios institucionais, exatamente para saber o que está publicando, sendo publicado de novo, né? E certamente aquele trabalho vai virar um artigo científico. Então os plágios hoje, eles são de fácil identificação na grande maioria, e essa corresponsabilidade, ela traz essa vigília maior, esse cuidado maior. Então essa é toda a questão do plágio. Os trabalhos acadêmicos, né, as produções acadêmicas, elas são avaliadas por bancas. São convidados especialistas da área para analisar, até pela compatibilidade, né, pela proximidade de assunto, e ali são avaliados em termos de conteúdo. Mas, na verdade, quem faz a checagem desse material é o orientador. Quando esse material é passado para a banca, o pessoal da banca vai dar uma olhada, eles têm essa percepção clara, né, daquilo que pode ou não ser o plágio, e aí se procede, faz todo o procedimento, né, de identificação. Mas o que me chama muita atenção é que na maioria das vezes o plágio é identificado pós-publicação. Com os pares, os pesquisadores, ao verificarem, e se eu sou um publicador, né, um pesquisador que publico na área, eu sei exatamente o que eu estou escrevendo, com quais palavras que eu estou escrevendo. Como pesquisador, me interessa saber o que está sendo publicado. Ao me deparar com essa publicação, eu vou querer verificar. E uma vez verificado, eu denuncio. Então, na maioria das vezes, a denúncia do plágio ele vem pós-publicação, quando essa informação se torna pública, de acesso público, domínio público. Esse que é o grande problema. A instituição, ela como corresponsável, ela tem que redobrar esse cuidado, mas não está imune disso acontecer, infelizmente. Então é muito mais uma questão de consciência do pesquisador, ou seja, do autor, né? Então o autor, quem publica uma tese, uma dissertação, um artigo, ele, o autor, ele pensar de qual o cuidado que ele deve ter com a sua própria produção, como que ele gostaria que sua produção fosse tratada. Então essa transparência, essa ética, ela deve nortear todo o processo, tanto de criação quanto de publicação. Conhecer eu não conheço, isso já ouvi casos, fatos, exatamente relatos nesse sentido, que após ser publicado, não aqui na instituição, mas fora dela, aí já é no meu meio de pesquisa, né, da ciência da informação, de casos de plágio. E aí, no caso, a pessoa está sujeita à lei. Então, a primeira coisa, o trabalho é recolhido. Uma vez recolhido, pode haver a cassação do seu título. E tem que ter a reprimenda, vamos por assim dizer, pode ser de 3 meses a 1 ano de prisão. A pessoa tem que se reportar ao autor e fazer esse pedido de desculpas, vamos por assim dizer, mas isso é uma coisa formal, não pode ser verbal apenas. E aí, todo o constrangimento, uma vez que você é um pesquisador, que está acabando de fazer o seu mestrado, doutorado, quer entrar para o meio acadêmico, científico, já é identificado como um plagiador, então fica meio difícil. Eu acho que aí vem até a questão da credibilidade da pessoa. Eu acho que é muito complexo, muito complexo. Eu acho que os efeitos são muito maiores que a questão legal, né? Que os pares se reconhecem e aí vem a credibilidade da questão. Você se torna uma pessoa, a sua publicação, o seu conhecimento aí não é crível mais, né? As pessoas não vão querer te citar, porque ele pode ser corresponsável numa citação. Uma das questões da pesquisa científica é a validação de fonte. Se você pesquisou, leu e não verificou qual a fonte que você bebeu a água, desculpa, né, a analogia, mas é isso mesmo, né? Você também é corresponsável. Então é um efeito dominó das coisas. E na ânsia das pessoas produzirem, que hoje há uma cobrança muito grande pela produção, principalmente nos programas de mestrado e doutorado, seja para avaliação da CAPES ou os níveis de conceito do curso, existe uma cobrança muito grande da produção. E nessa corrida as pessoas podem correr nesse deslize ou nesse pequeno erro ou nessa falta de atenção, que pode desdobrar, desencadear essa série de fatores que a gente está conversando aqui.
fantástica com a questão das bibliotecas virtuais. A gente pode falar aqui de N fatores, de acessibilidade, de disseminação, de disponibilidade da informação. Não existe questão geográfica, temporal, que impeça você de fazer o acesso à informação. O que eu acho bacana, o Brasil é um dos países que nós temos o maior número per capita de celulares, ou seja, através do seu celular ligado a uma rede web, você tem acesso a qualquer informação. A preocupação hoje é qualificar aonde você está pegando essa informação. Porque a gente não está aí na era da fake news. A grande preocupação é a qualidade da informação que você está coletando e que você está se alimentando. A informação, ela forma opiniões. E você amanhã depois, por mais simples que possa ser a roda de conversa, você pode estar influenciando pessoas. Esse meio eletrônico, esse suporte eletrônico, ele facilitou não só a produção, como eu já falei lá inicialmente, mas a disseminação dessa informação. As pessoas têm um acesso muito mais facilitado. O que falta nas pessoas é capacitação para qualificar essa informação. O ensino à distância hoje, ele teve um boom fantástico exatamente por causa do acesso à informação. A dificuldade antes era muito maior de se criar bibliotecas em polos, por exemplo. Hoje, o polo ele tem uma outra função. O cerne da questão, que é a recuperação da informação, ela está na nuvem, está no nosso portal, que é eletrônico. Dali você, com login, sem você acessa qualquer informação. Isso eu estou te falando de informações contratadas pela instituição. Existe uma infinidade de informações de acesso público. Hoje nós estamos na era da ciência aberta, onde a proposta é exatamente o financiamento de pesquisas para que aquela informação ela possa ser vinculada de forma gratuita, se tornar acessível a qualquer cidadão que desejar daquela informação. Você pode ter, apesar de gratuito, acesso a uma informação de alta qualidade. Existe um esforço hoje gigante para essa acessibilidade em termos de informação. Que a gente pensa, quando a gente fala em acessibilidade, só na questão da pessoa com deficiência. Então vamos para esse lado. O formato eletrônico, a boneca eletrônica, ele já nasce acessível, porque você pode criar isso, um audiolivro, um e-book, uma tela de autodescrição com leitor de tela, você tem N formas, né? E isso você pode estar dentro do seu carro, fazendo uma viagem, num momento seu de lazer, por que não, de leitura, e está acessível a qualquer lugar, a partir de um dispositivo com acesso à web 7 dias por semana, 24 horas por dia. E não tem mais barreira de acesso à informação. Eu só posso falar maravilhas desse formato e daquilo que se proporciona para quem tem acesso à informação. E eu acho que ainda vem muito, a gente está falando da questão da virtualização, se a gente for falar em questão de metaverso, nas possibilidades que estão vindo por aí, nós estamos assim, se a gente for comparar o iceberg, nós estamos no pico do iceberg. Tem coisa demais da conta para acontecer aí que vai acontecer num espaço muito curto de tempo. Só você observar o salto da tecnologia de 30 anos para cá. Né? Eu vou falar da minha época de formatura. Se você fosse falar comigo que eu estaria conversando com uma pessoa no áudio, num celular, eu ia falar que você estava brincando. E hoje isso é totalmente comum, mais comum do que imagina. E é acessível da criança ao adulto. Falar um pouquinho do Sistema Integrado de Bibliotecas da PUC Minas, é muito bacana trabalhar aqui. A gente conhece a proposta, a seriedade institucional, com qual propósito que ela vem a público realizar o seu papel, e é interessante como que as bibliotecas da PUC Minas contribuem com essa questão. Estamos numa instituição onde o mote é conhecimento que transforma. A biblioteca trabalha com matéria-prima disso. O que é? Informação. Um dos compromissos que a biblioteca ou o sistema de biblioteca tem é qualificar essa informação. Nós não estamos preocupados com a quantidade de informação fornecida. Nós estamos preocupados exatamente com a qualidade da informação. E aqui existe uma característica muito interessante que a gente não pergunta de onde você é. A gente pergunta o que você precisa. Então a biblioteca é aberta ao público. Fica inclusive o convite
as pessoas. Você não sai daqui sem informação. Então, quando vocês vierem a alguma das bibliotecas da PUC Minas, vai ser dito para você o que você precisa e dentro daquelas possibilidades, você vai sair daqui com uma informação. Mas o nosso compromisso é exatamente com a qualidade da informação, ou seja, te indicar fontes seguras, críveis e que vão realmente contribuir para o seu desenvolvimento e para a elaboração de um conhecimento acessível, né, crível. Esse é o nosso compromisso. Informação de qualidade para uma pesquisa e um desenvolvimento científico de qualidade. Gerencialmente e tecnicamente, que buscam exatamente proporcionar a melhor informação possível. E a biblioteca ela é utilizada de N formas, não é utilizada só para pesquisa. É utilizada para leitura, de lazer, para descanso. Nós já tivemos aqui situações de startups fazendo atendimento de clientes aqui. O nosso sonho é transformar esse espaço num espaço mais multiuso. Com essa questão da pandemia, nós tivemos que fazer um trabalho inverso, que é levar a biblioteca até aos usuários, já que ela estava fechada, impossível de ser usada fisicamente, nós transformamos esse acesso num acesso virtual e conseguimos chegar a essas pessoas, independente de questão geográfica e tempo. Agora nós temos que fazer exatamente o caminho contrário, que é trazer essas pessoas de volta à biblioteca, mas o intuito não é trazê-las para fazer empréstimo de livros. Vamos pensar aqui de forma futurística, a médio e longo prazo, eu não sei, mas transformar algumas salas aqui em salas de reunião, em salas de coworking, para que as pessoas possam fazer os seus trabalhos aqui, laboratórios de impressora, de áudio, de vídeo. Para quê? Você tem o conhecimento aqui, pega o conhecimento aqui e aplica. Transformar o ambiente da biblioteca num ambiente mais efetivo, não só de busca do conhecimento, mas de aplicação daquele conhecimento. Então acho que a proposta principal agora é transformar esse espaço da biblioteca e trazer novos objetivos para cá. É isso. Espero que nós consigamos isso. Bom, eu sou um cara que eu sou apaixonado com a minha formação e com aquilo que ela me proporciona. Meu papel profissional é ser um facilitador do acesso à informação. Existe uma tese que é a questão do atendimento de qualidade, e eu não chamo de atendimento, eu chamo de acolhimento. Você escutar a pessoa e entender aquilo que ela deseja ou a demanda que ela quer, isso é fundamental para você poder responder na altura. Mesmo para você responder não consigo, você tem que ter uma justificativa. E no comércio, né, a gente pensa muito na questão do pós-venda. A minha preocupação é o seguinte, a informação que eu te passei atendeu? Por isso que eu falei não de quantidade, mas de qualidade. Então a minha função é exatamente balizar isso. É saber o que você precisa, é tentar te fornecer a melhor informação possível dentro do seu perfil, dentro daquilo que eu entendi e depois verificar. Tá legal? Foi legal? Contribuiu? Se não, vamos tentar de uma outra forma? Essas entrevistas de atendimento, você conhecer, é uma coisa muito bacana, porque quando você começa a entender o que a pessoa quer, você entende, inclusive um pouco da pessoa também, não só da pesquisa que ela está fazendo, da expectativa, como é que ela trata aqui, como é que ela enxerga. Então, porque toda demanda ela tem algo de pessoal. Não é só, eu não quero saber de uma coisa só para responder. Na maioria das vezes você quer responder alguma, você quer entender, porque você também quer dar a melhor resposta. Então eu tenho que contribuir por isso. Que é uma profissão fantástica, que me propicia principalmente essa relação com as pessoas, o contato. Que é uma coisa que eu amo, eu vim do setor de atendimento, é uma coisa que eu sou apaixonado. Conhecer as pessoas, saber o que ela quer e poder proporcionar aquilo que ela deseja. É claro, em termos de informação. Mas se a informação transforma, acho que eu estou colaborando e muito para a transformação das pessoas. Eu acho que o sistema de bibliotecas faz isso. Tem uma frase de Clarice Lispector, né? Para mim são palavras muito sábias. Feliz é aquele que tem a possibilidade de aprender e transmitir aquilo que aprendeu. Então, na verdade, você aprende o tempo inestimável. Isso não tem preço para isso. É a grande virtude da minha profissão e é o grande objetivo, com o qual eu faço com o maior prazer, com o maior carinho. Isso me dá muito prazer.